Olá! Hoje nós estamos no dia 2 de janeiro, segundo dia aqui do LBA, dessa leitura bíblica acompanhada. Você que já começou o dia de ontem fazendo a leitura, maravilha! Caso você esteja chegando aqui hoje nesse vídeo, acesse o vídeo de ontem também, tá bom? Você consegue encontrar no nosso YouTube e no nosso Instagram também, para você pegar o capítulo 1. Nós vamos todo esse mês de janeiro estudar 6 cartas de Paulo, lê-las de forma mais profunda e estudá-las um pouco, ok? Capítulo por capítulo, com algumas técnicas, com algumas formas de extrair um pouco mais do texto bíblico. Bom, algo que eu preciso te falar aqui é que se você quiser receber todo o material, quiser receber os PDFs, como esse PDF aqui, desta aula de hoje, é só você entrar no nosso canal do Telegram, que é por onde eu estou enviando todos os materiais referentes ao LBA. E tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo no YouTube ou no Instagram, lá na bio, né, no nosso perfil. Ok? Bom, está aqui as 6 versões, eu li o texto nas 6 versões. Almeida do século XXI, aqui, fizemos a leitura. Almeida Revista e Atualizada, Nova Versão Internacional, também fizemos, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Bíblia Viva e Bíblia a Mensagem. Bom, fiz a leitura nas 6 versões, a instrução é que você faça a leitura em pelo menos 2 versões, ok? Mas o que me chama a atenção nesse texto, que já começou a me chamar desde o começo do texto, desde a minha primeira leitura, que foi aqui na Almeida do século XXI, é que existe uma comparação que é feita em todo o texto. Se você olhar o texto de ontem, você vai ver que Paulo está preocupado com o verdadeiro evangelho, com pessoas que estão tentando acrescentar coisas ao Evangelho, estão tentando acrescentar coisas da lei ao Evangelho. Então, o que nós vamos trabalhar, o que Paulo, na verdade, está trabalhando aqui agora, é começar a mostrar essa diferença e algumas coisas, ele dá relatos de algo que aconteceu a respeito disso. E a gente vê em todo o texto, se você leu em alguma das Almeidas, né, você vai ver aparecer muita palavra gentil, grego, circuncidar, evangelho da incircuncisão, evangelho da circuncisão, apostolado da circuncisão, apostolado aos gentios, gentios, circuncisão. Você vai ver muito isso aparecendo, ó, gentios, circuncisão, judeu, gentio, judeu. Você vai ver demais tudo isso aqui aparecendo. Eu quero, logo de cara, deixar claro o que é essa diferença, né? Primeira coisa aqui, então, nas nossas observações, diferença de vamos colocar aqui 2 classes de pessoas no texto. A primeira classe de pessoas são os judeus, que ele pode chamar de circuncisão, ele pode chamar de circuncidados, ele pode chamar de, como ele fala num dado momento, não pecadores, enfim. E a segunda classe dessas pessoas são os gentios, que ele pode chamar de conciso, incircuncisão, certo? Incircuncisão, grego, não judeus, enfim, alguns desses termos aí. Qual que é a diferença entre esses 2 povos? Os judeus são aquelas pessoas que fazem parte da linhagem étnica de Abraão, ou seja, que é da linhagem realmente familiar de Abraão, ok? E eles tinham em si uma cultura antes de que, e de fato era, né,
o povo de Deus, mas eles tinham aquela coisa ufanista, né? Somente nós temos o direito, somente quem for circuncidado. A circuncisão era uma marca, né? Que Deus instituiu como a marca de uma aliança de Deus com aquele povo. Deus instituiu lá com Abraão, lá no Gênesis ainda. Então, os gentios não eram circuncidados, então eles não tinham aquela marca de que faziam parte do povo de Deus. Por isso, por vezes, você vai ver essa coisa da circuncisão, da incircuncisão aparecendo no texto bíblico. E agora você já sabe, quando falar disso, quando falar gentio, falar grego, né? Paulo por vezes vai usar o termo grego, você já sabe que está falando de toda e qualquer pessoa que não seja um judeu, que não esteja dentro daquele povo que se considerava o povo de Deus, e que foi de fato chamado por Deus. Porém, quando Cristo veio para os judeus, mas agora toda a possibilidade, não só a possibilidade, mas toda a mensagem da salvação não estava mais detida nas mãos dos judeus, mas estava agora disponível para todo o mundo, para todos os povos, ok? De tal maneira que os gentios passaram a se converter, e é por isso que você vê no texto Paulo falando, olha, Pedro, Tiago e os outros ficaram pregando para os da circuncisão, ficaram pregando para os judeus, para o povo de Deus. Nós fomos aos não circuncidados. Paulo fala, né? Eu fui para os não circuncidados, eu fui para a não circuncisão, eu fui para os não judeus, eu fui para os gentios. Que Paulo é o apóstolo que é enviado por Deus para pregar a todas as outras nações, ok? Então a gente vê essa diferença aqui muito marcante em todo o texto. Se você quiser, e eu te aconselho a fazer isso, talvez você não tenha lido a versão da nova tradução da linguagem de hoje, eu te aconselho a ler esta versão. Porque, olha, eu li exatamente nessa ordem. Li primeiro a Almeida 21, li a Revista Atualizada, depois li a NVI, e até então, claro, eu já conhecia essas informações, até então eu estava entendendo o texto, mas quando chegou na nova tradução da linguagem de hoje, esta versão traz de forma muito precisa essa diferença entre um povo e outro. Porque as outras versões usam vários termos para cada um dos povos. A nova tradução da linguagem de hoje usa apenas um termo, judeus e não judeus. É assim que ela faz, olha só. Não judeus, judeu. Claro, circuncisão é outro termo, né? Não judeu, judeu, judeu. Aliás, não judeu, né? Aqui, judeu, não judeu, judeu. Ele não fica assim grego, judeu, israelita, gentil. Ele não fica usando vários termos, ó. Não judeu, não judeu, não judeu, judeu, não judeu, 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 não judeu. Tá vendo? Ele usa os judeus de nascimento, pecadores não judeus. Ele usa os termos de forma muito mais simples para a gente. Isso facilita a nossa leitura, ok? Essa é a primeira observação que eu tenho aqui para a gente. A segunda observação é a respeito das divisões do texto. Vamos lá. As divisões do texto. Eu vou pegar aqui a Bíblia a Mensagem, porque ela já traz uma divisão quase que feita, né? Divide por parágrafos, mas eu não sigo necessariamente essa divisão. Aqui, do versículo 1, na verdade, até o versículo 10, a gente vê o relato. Vou colocar aqui. Verso 1 a 10. Relato. Deixa eu tirar isso. Relato da visita de Paulo à igreja em Jerusalém. Ok? Aos líderes, vai. Aos líderes da igreja em Jerusalém. Correto? Pois bem, né, ele sobe a Jerusalém e aí tem todo esse relato, conta-se tudo aqui, maravilha. A partir do versículo 11,
do 11 ao 14, Paulo conta, versículo 11 a 14, relato da repreensão de Paulo sobre a conduta de Pedro diante dos judeus e gentios. Ok? Então nós temos depois do 15, aqui do 15 ao 18, nós temos Paulo explicando sobre esta questão da justificação. Na verdade, nós podemos colocar até o 21, de fato, isso, do 15 ao 21, então, Paulo explicando de forma mais precisa, 21, explicação sobre a justificação pela fé e não pelas obras da lei. Ok? Então essas são as divisões que a gente encontra aqui nesse texto. Tem uma primeira divisão, uma segunda divisão e uma terceira divisão aqui da gente. Bom, outra coisa que eu quero trazer aqui para os irmãos são o tema, né? O tema de fato desse texto. Você vê que fica se repetindo, tá vendo aí em azul, ó? Em azul, tudo isso aqui. Deixa eu abrir as outras versões aqui. Olha só, abri mais duas versões, ó. Tudo em azul é essa a diferença entre judeu, não judeu, judeu, não judeu, judeu, não judeu. E uma das coisas que inclusive eu vou te ensinar aqui é uma técnica para encontrar o tema do texto. É que geralmente o tema está naquilo que se repete no texto. Bom, pode acontecer em raros casos, tá, de algo se repetir no texto e não ser de fato algo referente ao tema do texto, mas isso é muito raro. Se tem alguma coisa que está se repetindo constantemente no texto, aquilo tem a ver com o tema. Então, qual seria aqui o tema do texto? Eu até separei aqui em verde dois trechos do texto. Deixa eu pegar numa versão, na nova tradução da linguagem de hoje. Deixa eu fechar aqui a mensagem. Deixa eu fechar também aqui a Bíblia Viva. Eu separei aqui em verde, olha só, esses trechos. Versículo 4, aqui, ó. Homens que tinham entrado para o grupo como espiões a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Nessa coisa de circunciso, incircunciso, judeu, grego, nessa toada toda, está uma coisa por trás disso, que é o judeu que pensa que por cumprir a lei é salvo, e, ao mesmo tempo, também o judeu que olha para o gentil e fala: o gentil não tem uma lei, então ele não tem como ser salvo porque ele não cumpre a lei de Deus, ele não é circuncidado, ele não faz parte deste povo. Então, toda a dinâmica do texto está girando em torno disso. Então, o tema do texto aqui, na minha opinião, deixa eu ver como é que eu vou formular esta frase. O tema do texto seria a salvação pela fé, e aí eu vou colocar aqui entre parênteses, não pelas
obras da lei para, vou colocar assim, tanto para o judeu como para o não judeu. Então, a salvação é pela fé, não pelas obras da lei, tanto para o judeu como para o não. Deixa eu colocar esse não judeu aqui, assim com o não judeu. Para mim, então, este aqui é o grande tema deste texto, ok? Deixa eu grifar aqui em verde. Esse é o grande tema aqui, na minha opinião, desse texto. Bom, agora a aplicação. Com certeza você deve ter achado algumas aplicações aí, realmente tem várias, tem inclusive um texto muito famoso, né? Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É um texto muito lindo, são textos, né, maravilhosos, com certeza tem muitas aplicações aí, mas uma grande aplicação que nós devemos ter aqui para nós é não, vamos lá, agora vai, não posso me apoiar nas minhas próprias obras para a salvação da minha alma. E acrescento, minha salvação é obra plena e apenas de Cristo. Essa seria talvez a maior aplicação deste texto, e falo isso principalmente por causa da última frase do texto. Olha o que Paulo diz. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, ou aceitas por Deus aqui é justificado, né, tornado justo, é salva por Deus. Então, pois se é por meio da lei que as pessoas são salvas, são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Ou seja, se as pessoas podem ser salvas pela sua obediência à lei, então de nada adiantaria Cristo ter morrido. Era só a gente obedecer à lei e estava tudo certo. Só que não é assim que o homem vai alcançar a salvação, mas é pela fé. É pela fé na graça de Deus. Bom, esse é o nosso texto de hoje. Que Deus te abençoe. Olha, compartilhe com mais alguém esse estudo. E caso tenha alguém que queira ainda entrar, dá tempo. Só foram 2 capítulos até agora e dá tempo ainda da pessoa pegar e nos acompanhar, tá bom? Que Deus te abençoe e até Gálatas 3 amanhã.